Boa tarde. Vocês já devem ter assistido o vídeo de hoje, né? A nossa aula de hoje é sobre variações linguísticas, né? Nossa primeira aula de língua portuguesa nessa quarentena, porque semana passada foi um feriado, então não deu pra gente começar com a língua portuguesa, que seria na quinta-feira, né? Provavelmente todas as quintas teremos essa aula e quando der eu postarei alguns vídeos explicativos. Então, sobre o assunto de hoje, variedades linguísticas, variações linguísticas. O que é isso, né? A palavra parece um pouco complicada, mas na verdade não é. A gente utiliza muito no nosso dia a dia as variações. O que é variação? Variação são maneiras diferentes, né, de se falar uma mesma língua. São tipos de linguagens para uma mesma língua. E a nossa língua, a língua portuguesa, né? Então, a gente tem... Quais são os fatores para ocorrer essas variações? Temos o fator cultural, que pode também ser chamado de territorial, né? Se uma região fala de um jeito, outra região vai falar de outro jeito, por questão mesmo de território, de convivência, de cultura. Temos a questão de faixa etária, a idade interfere do como você vai falar essa língua, né? Com as gírias, alguns termos para determinados grupos. Temos também a questão socioeconômica, né? Então, os mais privilegiados vão ter uma linguagem mais diferenciada, digamos assim, né? A escolarização, que também anda junto com a questão socioeconômica, né? Porque quanto mais você é escolarizado, mais sua linguagem também é modificada, né? Entre outros fatores que a gente tem para que ocorra essa variação. Então, as variações linguísticas é só isso. É um modo, é uma maneira diferente de se falar uma língua. São linguagens diferentes. Por exemplo, nós no Nordeste falamos muito oxente, vixe. Então, essas expressões, né, que são interjeições, diferente pode ocorrer no sul do país, que eles podem falar o bar, che. Então, é uma mesma intenção para variações, para formas diferentes de se falar, né? Palavras também, que em determinados lugares é modificada. Por exemplo, a nossa macaxeira. A macaxeira é chamada de aipim, também é chamada de mandioca. Então, isso interfere em determinada cultura, região. Isso é uma variação. É uma palavra, né, que quer dizer a mesma coisa, uma raiz, mas é dita de formas diferentes. Então, são variações linguísticas. Os principais tipos de variações linguísticas, né, que eu coloquei aqui para vocês, temos o formal, informal, coloquial e casual, que é o que vocês precisam saber para agora, na verdade, né? O que é a linguagem formal? A linguagem formal é aquela da norma culta, é aquela da norma padrão, né? É aquela que estamos sendo ensinados na escola. A informal, ela não precisa de tanta formalização. Ela pode ter algumas palavras de maneira mais sucinta, né? Palavras mais enxutas, por exemplo, para. Podemos colocar o pra ao invés do para. Quando é que a gente usa a informalidade? Quando a gente vai falar com alguém que tenha mais intimidade. Já a formalidade, nós temos um certo distanciamento para falar com essa pessoa, né? Como o nome já diz, imagine você indo para uma festa. Você vai para uma festa e diz assim, sua roupa é formal. Então, formal, você não pode mostrar muito quem você é. Você vai ter que ter toda a elegância, né? Digamos que um vestido longo, ou um terno, smoking. Isso é formalidade, né? Então, você vai ter um certo distanciamento com aquelas pessoas que vão interagir com você. Você não pode se mostrar. A formalidade é isso. Você vai ter que elaborar mais suas palavras, né? Vai ter que ter cuidado com os desvios. Já a informalidade, você pode ir com essa roupa informal. Então, informal eu posso ir com um vestidinho um pouco mais curto, né? Ou então eu posso ir já com a camisa, ao invés de ser uma camisa de botão, eu posso uma camisa de manga curta. Então, isso é uma informalidade. Você não vai deixar de seguir o padrão da norma culta. Mas algumas coisinhas você pode evitar. Você pode botar, por exemplo, um beijo, né? Numa carta. Você pode
colocar tchau, legal. Então, algumas palavras que não sejam tão desviadas da norma padrão, mas que ocorre uma aproximação da pessoa com quem se fala, certo? Já a linguagem coloquial. Essa linguagem coloquial, que é uma variação coloquial, ela já tem muito da questão da escolarização, né? Então, a forma coloquial é uma forma que remete muito à oralidade. Então, parece muito que a pessoa está conversando, que a pessoa está falando, mesmo sendo, pode ser escrita também, né, a variação coloquial, mas tem alguns chamados de erros gramaticais, erros da norma padrão, ou como a gente diz, o desvio da norma padrão, da norma culta, né? Então, palavras como, eu escuto muito, vive, né? Se vive, se vive. Você entendeu? A gente entendeu. A gente entendeu que aquela pessoa está falando desse jeito, que é falando vive, mas ela falou vive. Então, é uma questão de escolaridade, certo? Esse coloquial. Ou, literariamente, né, na literatura, às vezes esse coloquial é proposital, mas aí é uma licença poética, certo? Então, coloquial é muito parecido com a nossa oralidade, que a gente não se preocupa com os desvios que podem ocorrer, ok? Já lembrando, a coloquial, por exemplo, no gibi, a fala de Chico Bento. Chico Bento, no gibi de Turma da Mônica, né, ele fala lá de forma coloquial. Então, pode ser uma questão regional, pode ser uma questão somente de escolarização. Isso depende, tem vários fatores que podem se unir. A casual é uma linguagem que vocês utilizam muito, né? A linguagem casual, a variação casual, é aquela linguagem de gírias, de grupos, né? Então, um grupo de surfistas, um grupo de funkeiros, um grupo do passinho vão ter suas gírias. E essa linguagem, para se falar naquele grupo, é chamada de variação casual, tá certo? Então, basicamente é isso, gente. As variações, elas existem, né? Porque existem diferentes tipos de pessoas, né? Culturais, econômicos, sociais. Então, as variações, nossa língua, ela sofre essa variação. Não quer dizer que não temos que aprender a formalidade. A escola, ela dá essa oportunidade para a gente entender e aprender a língua formal. Mas no dia a dia, a gente não utiliza tanto essa formalidade, né? Principalmente porque no nosso dia a dia falamos com colegas, com familiares, então a formalidade não existe. Mas a gente tem que aprender que a formalidade, ela precisa para algumas etapas da nossa vida, né? Então, quando você for falar com alguém superior, digamos, num emprego, então você precisa manter uma formalidade, né? Se você vai para uma entrevista de emprego, você desconhece, você precisa ter uma formalidade para poder ser entrevistado, para poder falar, ou numa redação, saber como é fazer uma redação mais formal dentro do padrão, certo? Mas a gente tem que reconhecer que existem diversas formas de falar, né, uma mesma língua, que é a nossa língua portuguesa. Então, aqui eu também coloquei para vocês, ó, língua é diferente de linguagem, tá certo? Então, a língua é o sistema de códigos. A linguagem é como a gente vai falar esse código, ou escrever, ou através de gestos, como, por exemplo, no trânsito, as placas é um tipo de linguagem, para dizer que eu tenho que parar, que eu não posso ultrapassar, que eu tenho que seguir, que eu não posso virar à esquerda, ok? Espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer coisa, estou aqui, vocês podem falar comigo. Um beijão e até a próxima.